programa Você Pode Ser Feliz, hoje com o tema A Conquista da Paz. Sim, estamos orando para conquistarmos a paz. E a nossa intenção é essa, né? O nosso discernimento é descobrir que eu encontro a paz verdadeiramente no meu Criador, que é o autor do amor, autor da paz e assim por diante, né? Quem está no amor está na paz. E as pessoas estão, né, dando essa... devolvendo para nós esta realidade, porque estão percebendo isso. Não estou em paz porque eu tenho dinheiro lá no banco, porque tenho uma Mercedes, porque tenho... Não, nada disso. Eu estou em paz porque conheço a Deus. Sei que Ele me ama, sei que Ele é infinitamente misericordioso e que investe o tempo todo na minha existência. Quero agradecer a você, Sueli Pereira da Silva, de Franca, São Paulo, tornou-se sócia. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Nós colocamos as suas intenções, com certeza, com muito carinho. E lembrando que você e todos aqueles que se tornam sócios receberão a revista Brasil Cristão, que é um sinal do nosso amor para com vocês, e também a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e mais a medalhinha, como um pequeno presente, pequeno mimo. Eu fico muito feliz de toda a direção da rede poder fazer essa troca, né? Ao mesmo tempo que você dá, você não fica sem receber nada. E ainda, além de receber, toda uma grade de programa que vai ajudar a pensar, refletir, enfim, essa diversidade, que isso é fundamental. O Papa dizia isso agora há pouco. A diversidade, isso é uma riqueza. A diversidade, o pluralismo para formar a unidade, isso é muito bom. E aí não só isso que a gente pode lidar, mas também a revista. Aí você pode passar para frente, convidar outros sócios. Você não quer ficar também um sócio evangelizador? Vamos evangelizar, é o nosso papel também, como cristãos batizados. Muita gente fala assim, padre, talvez eu não tenha essa facilidade de ir lá fazer uma leitura, mas eu uso através da sua fala. Quando a gente está na comunidade, quando a gente faz a partilha do dízimo, por exemplo. Lá na minha paróquia eu não gosto de chamar dízimo. Dízimo é lei. Feio, né? Lei, a lei impõe. Não, partilha. Partilha está aqui, ó, no coração de gente que crê. Porque tem muita gente que às vezes entrega o dízimo como lei, porque tem medo que Deus castigue. Não, mas a partilha é fruto do amor generoso, é diferente, né? Que Deus abençoe você, Sueli, e tantos outros que ficam sócios durante o dia de hoje. O José, ele diz assim, as pessoas com quem convive dizem que eu sou muito radical. Como amenizar esse radicalismo? Muito bem, José. Toda pessoa radical ela tem convicções, né? Ela tem raízes. Mas agora eu pergunto para você, que raiz é essa? Será que está realmente fazendo com que você fique afastando-se dos outros? Uma certa maleabilidade é bom, né? Eu já fui muito radical também na minha vida, sabe, José? Já fui. E não levei a nada, não leva a nada. Você tem que ser fiel a si mesmo. Aliás, Hamlet, de Shakespeare, seja fiel a ti mesmo. E as suas convicções, e quem sabe as pessoas vão também vendo o seu exemplo genuíno de bondade, a sua maneira de ser, e assim por diante, possam mudar também, né? Porque as pessoas às vezes divergem, isso faz com que você brigue demais e você fique em conflito. Quer dizer, de repente eu sou radical, mas não estou em paz. E de repente pode ser maleável, como diz o apóstolo Paulo, se eu como carne e escandalizo o meu irmão, deixo de comer. Isso não perca a minha personalidade. Eu me fiz um deles para ganhar a eles. Paulo diz isso. Isso não é perder a personalidade, muito pelo contrário, é estar juntos, é conviver. Isso é empatia. A palavra empatia é entrar na patologia do outro, né? Para sentir o que o outro está sentindo, para que eu possa ver, senão eu vou ficar criticando todo mundo. Mas seja lá como for, eu sei que quem é radical sofre porque falo de mim. Mas o amor nos faz mais maleáveis. Aliás, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a primeira carta. Leia lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor tudo compreende, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não faz nada de inconveniente. O amor por você, o amor pelos outros. Que Deus abençoe você. Tem uma pessoa que amou profundamente.
Eu sou um devoto desta mulher que vai ser reconhecida uma amiga de Jesus. Quando a gente fala canonizada, significa declarada. Declarada uma verdadeira amiga de Jesus porque creu, porque acreditou na palavra, porque a palavra lhe foi crível. Ela acreditou, esteve em paz o tempo todo. Então tem um VT que eu quero que vocês vejam, depois nós vamos voltar comentando. Ele foi o primeiro a traduzir as orações de Madre Teresa para a língua albanesa em uma época em que os ditadores comunistas da Albânia baniram tudo que fizesse referência à existência de Deus. Ironicamente, eles não sabiam que uma das figuras religiosas mais conhecidas do mundo também era albanesa. A Albânia era um deserto espiritual durante o regime. O nome de Madre Teresa não podia ser pronunciado, era proibido. Poucas pessoas sabiam da existência dela. O representante diplomático da Albânia para a Santa Sé disse que ouviu falar sobre Madre Teresa pela primeira vez quando estava na prisão, cumprindo uma sentença sob a alegação de ter escrito poemas subversivos. Os prisioneiros não acreditaram quando disseram que uma modesta religiosa albanesa havia recebido o Prêmio Nobel da Paz. Cada vez que um prisioneiro novo chegava, nós pedíamos para ele nos contar o que estava acontecendo do lado de fora. Um deles tinha visto em um programa de televisão da Itália que uma religiosa da Albânia tinha recebido o Prêmio Nobel da Paz. A maioria ficou em silêncio, sem acreditar, pensando que aquilo era uma invenção espalhada por alguns para provocar o regime. Madre Teresa nem sequer pôde retornar à Albânia quando sua mãe e sua irmã morreram. Hoje, 25 anos depois da queda da ditadura, o país mudou completamente. O dia 4 de setembro vai ser muito significativo e de muita celebração, quando a albanesa mais conhecida do mundo vai ser oficialmente proclamada santa. Embora para a maioria dos albaneses, Madre Teresa já é santa há muito tempo. Nós sempre ficamos extasiados com as obras dela. Para nós, ela sempre foi uma santa. Sua canonização em setembro vai oficializar isso. Nós estamos felizes porque nós sempre sonhamos com este dia. Ela sempre foi nossa santa e agora vai ser oficialmente canonizada pelo Papa Francisco. Além da tradução dos escritos, ele também escreveu vários livros sobre Madre Teresa. Ao longo dos anos, colecionou e expôs fotos de momentos especiais da vida dela. Ver Madre Teresa reconhecida como santa é mais do que um orgulho nacional. É a confirmação de que, apesar das tentativas da ditadura, nada poderia arrancar as profundas raízes do cristianismo do coração dos albaneses. Muito bem. Vocês puderam ver, como eu também, Madre Teresa, como vocês sabem, ela era dedicada à educação, logo no início da sua vocação. E quando ela foi para Calcutá, justamente para ensinar as filhas dos ingleses que ali moravam, porque era uma colônia, mas depois ela se deparou com a miséria humana de Calcutá, na Índia, né? Uma coisa horrível. Então ela se dedicou e fundou essa congregação, saiu da congregação a qual ela pertencia e começou a se dedicar aos pobres. A uma certa altura isso implicou-lhe uma certa situação que ela arrumou algumas pessoas que acabaram não gostando dela. Não, essa mulher tem que ir embora daqui. Principalmente as inglesas, né, um pouquinho mais, ou outras pessoas que foram falar com o prefeito e queriam deportá-la. Manda essa mulher embora daqui. E quando ele foi vê-la e que ela estava dedicada a cuidar dos pobres e tudo mais, ele voltou e dizia: quando vocês fizerem o que ela faz, eu tiro ela daqui. Então, uma mulher dedicada ao pobre, àquele que está sofrendo, aquele que precisa desse carinho, uma mulher que estava em paz. Como nós acabamos de ver e ouvir, na Albânia, portanto, um regime de ditadura, mas não tirou a fé verdadeira do povo. Ela foi impedida, como vocês viram, de ir ao enterro da mãe, da irmã, mas eu tenho certeza que a paz interior dessa mulher não saiu. Ela deve ter sofrido. O sofrimento, a angústia, o choro, mas não tira a paz. Nada pode me tirar a paz, se a paz ela vem de Deus, né? Essa paz que está centralizada na verdade.
a verdade, se eu estou na verdade, eu estou em paz. Somente na verdade. E nós sabemos que Jesus é a verdade, a vida e o caminho. Se eu estou no caminho, se eu estou na verdade e na vida, não tenho que ter medo de nada. Então, por isso, vamos acompanhar no dia 4 de setembro essa declaração, essa canonização, estar unidos, essa mulher que é conhecida mundialmente e que ganhou o Prêmio da Paz, o Prêmio Nobel da Paz. Vocês podem imaginar que riqueza. E havia um repórter que um dia falou para ela assim, escuta, irmã, mas esse trabalhinho que a senhora faz é uma gotinha no oceano. E ela respondeu, mas se não fosse essa gotinha, não haveria o oceano completo. Se cada um é uma gota no oceano, imagine bilhões de pessoas. Nós lutamos e fazemos o mar acontecer, o mar da vida. Cada um é uma gotinha. Então, é esse papel que nós devemos cumprir. Por isso que eu estava insistindo agora com você, mamãe, você, papai, você que está aí, família. Então, se você está em sintonia e quer realmente fazer essa gotinha acontecer na sua família, cada família fazendo acontecer uma gotinha, haverá uma transformação radical da história. Saudoso Papa João Paulo II dizia isso lá, quando ele visitou as famílias no Rio de Janeiro. A família vai salvar a humanidade. E salva mesmo. Então, a gente precisa acreditar, né? Vou colocar algumas intenções aqui dos nossos irmãos que sempre nos ligam e sempre lembrando, lógico, com carinho que nós vamos orar, vamos pedir e assim por diante. Gisele Lourdes Fernandes Cardoso, de Paranavaí, Paraná. As intenções de Amália da Silva Melo, de Campinas, São Paulo. Genido Santos Bisotto, de Jaguariúna, São Paulo. As intenções da Sônia Maria Vieira de Almeida, de Alumínio. Márcia Dantas de Andrade, de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. A Luísa Maria Moraes Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Silvana Costa, de Lorena, São Paulo. Muito bem, então essas intenções, vamos orar. E quero também colocar as intenções do Luiz Henrique, que é o nosso voluntário, que nós chamamos ele de Fala Fina. Um abraço para você, meu irmão. Estou com saudade, há quanto tempo a gente não se vê? Hoje ele vai para Nova York, que Deus abençoe a sua viagem. Eu não sei qual, acho que vai a passeio ou vai a trabalho, acho que mais a trabalho, né, meu irmão? Que Deus abençoe você, seja feliz e a gente possa se encontrar em breve, com certeza. Então, irmãos, o que tira a sua paz, né? O nosso irmão José dizia que o radicalismo dele, como que ele pode vencer? Eu penso assim, olha, a oração de São Francisco é belíssima, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. É isso que o cristão é o homem da contradição. Se eu chego num lugar e me contamino com o lugar, então não sou cristão, né? Se eu chego lá num lugar e as pessoas estão todas chateadas e eu me contamino, cadê a verdade que está em mim? Eu perdi a paz também. Eu não preciso chegar lá, mas o jeitinho de ser, a maneira de ser. Por isso que eu estava parafraseando uma sabedoria que diz isso, a sabedoria que eu acredito que é árabe, que diz assim: o maior bem que você pode fazer a outrem é mudar o seu interior, que as pessoas sejam atraídas pelo seu exemplo genuíno de bondade. Não adianta começar a falar muito, não, mas a maneira de ser, a maneira de pegar as coisas, de agir, o olhar nos olhos. Eu vejo lá na clínica e lá no CAPES, quando os drogadictos não olham nos meus olhos, eu vejo que eles estão comprometidos. No relacionamento, a gente tem que olhar para o olho do outro, olhar assim, ó, olhos nos olhos. Lógico que tem hora que você desvia, você está buscando um pensamento, isso é natural. Mas a maioria do tempo, quando você está dirigindo, está conversando com a pessoa, você não vai olhar nos olhos dela, você vai bater o carro, lógico. Então isso é relatividade das coisas, mas na maioria das vezes olhar nos olhos. Quando eu olho para algum paciente lá do CAPES, que ele olha nos meus olhos, eu sei que ele está começando a ficar livre da sua dependência. Porque ele está olhando a realidade, ele consegue olhar no olho do outro, nos olhos do outro. Olho no olho, olhos nos olhos, né? Isso é importante. Então, sair um pouquinho dessa
coisa assim que pesa demais na vida da gente. Que nem você, eu não sei o que você está pensando na sua existência agora, mas às vezes está pesaroso demais, já vai entrar vencido no campo da batalha, vai procurar emprego, já vai, será que eu vou encontrar? Está difícil, eu já mandei não sei quantos currículos, não, mas para com isso, você já parece que já criou. Falei agora há pouco que a mente é criativa, cuidado, crie coisas novas. Não estou falando para você fugir da realidade, nem eu posso fugir. Aliás, uma das coisas que eu bato muito na tecla é enfrentar a realidade da vida. E a realidade é difícil às vezes, lógico, mas não é impossível de se vencer, de jeito nenhum. Maria Teresa de Calcutá viveu uma realidade terrível na Índia. Não foi difícil, não foi fácil para ela não, mas o que era difícil era talvez convencer as pessoas. Porque os problemas que aconteciam eram causados pelas pessoas, não era pelas situações, a pessoa. Se hoje nós vivemos uma situação de crise, o que está acontecendo com a crise? São homens que criam a crise. Né? A terra continua sendo fiel, fértil. Se você colocar semente lá e você tem todos os meios para essa semente produzir, ela vai produzir. Continua sendo fiel. Então, mas o problema é as articulações ideológicas, o poder que corrompe, que mata, que desestrutura e que é pecaminoso. Mas somos chamados a sobreviver tudo isso em nome da nossa fé dinâmica, de uma fé que é solícita, que está centrada na pessoa de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, a minha esperança está centrada em Jesus. E se está centrada nele, não vacilarei, não ficarei decepcionado. Porém, eu não devo confiar em Jesus somente para essa vida. Paulo também diz isso. Se for somente para essa vida, ficarei decepcionado. Né? Porque de repente, às vezes eu peço, não acontece, mas é que eu não consigo entender aquilo que eu estou pedindo e não sei fazer a releitura do retorno daquilo que eu peço. Às vezes não é do jeito que eu quero. Outro dia eu estava lendo o Mário Quintana e ele dizia isso. Ele estava falando que às vezes, certas coisas que a gente quer, a gente fica angustiado, triste, e depois a gente vê que aquilo não era o que nós precisávamos mesmo. E a alegria volta sem aquela situação pela qual eu estava pedindo. E aquilo não era necessário para a minha vida. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Ou eu invisto na vida, ou eu invisto na morte. É uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. E como tal, você deve fazer escolhas diferenciadas, poder amar e poder fazer a escolha, hoje eu quero estar em paz, porque quero voltar para o meu Criador, para o meu Deus. E só volto na pessoa de Jesus. Lembra que eu falava há pouco? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. O único. Maria também não é mediadora entre Deus e os homens, só Jesus. Ela é mediadora junto ao Filho, medianeira junto ao Filho. Ela pede ao Filho e o Filho pede por nós. E quando nós nos voltamos para Maria, o que ela fala? Fazei tudo o que ele vos disser. E o que Maria pede? Que nós façamos tudo o que Jesus nos pede. E o que Jesus nos pede? Que nós nos amemos porque amamos o Pai. Se o amor do Pai está em mim, eu vou me amar e vou amar você. O segredo está nisso. Mas tem que ter toda a força e todo o entendimento. Nós vamos fazer um pequeno break. Ainda vamos agora para o último bloco, um momento de oração, mas dá tempo de você ligar ainda, de você participar, tornar-se um sócio, enfim, há tempo para tudo. Pequeno break, voltamos logo em seguida.